Queridas crianças do quinto ano, boa tarde. Meus amores, hoje nós vamos abordar o conteúdinho Problemas da cidade e do campo, né? Serviços sociais e cidadania. Isso em geografia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, desculpa, acompanhando contigo. Problemas da cidade e do campo, né? Os serviços sociais e cidadania. A cidade, como nós sabemos, é o local onde nós moramos, né? E a zona, que é a zona urbana. E o campo é a zona rural, que nós temos também alguns amigos da nossa sala de aula que residem na zona rural, no campo, tá bom? Depois nós vamos ver lá, nesses dois locais, os serviços sociais e a cidadania. Vamos iniciar, né, vendo o que é a cidadania. Cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Nós sabemos que para a gente viver bem em uma sociedade, nós temos os nossos direitos, claro, direito a ter uma família, né? Direito a ter educação, direito a ter saúde, direito a ter transporte público, né? De qualidade. Mas nós também temos os nossos deveres e é importante que nós saibamos também quais são os nossos, né, deveres também, tá certo? Então, podemos dizer que uma pessoa ela é cidadã quando ela participa da vida coletiva. Na vida coletiva, vida em sociedade, consiga realmente lidar com as pessoas em sociedade de forma harmoniosa, tá certo? Depois nós temos que a cidadania, gente, ela é a participação da pessoa na vida política, econômica e social. A gente ser cidadão, viver em sociedade, né? Politicamente, economicamente, que a gente precisa, né? E a questão social da sociedade, saber se relacionar com as pessoas com as quais você convive, com as quais você precisa se relacionar também, seja no trabalho, na família, mas é muito importante. Então, você está exercendo a sua cidadania. Essa participação na vida e sociedade, ela é muito importante, porque é através dela que os cidadãos, né, escolhem quem fará parte da administração pública, né, do governo e tudo, para melhor administrar, por exemplo, um município. Aí nós temos abaixo, né, esta imagem representando que a saúde, né, a questão educacional, saúde, também a questão do cumprimento das leis, né, o poder judiciário, né. Depois nós temos a questão da administração pública. O que é a administração pública? Inclusive, vocês podem estar o quê? Sublinhando. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. A administração pública é essa. Nós sabemos que de 4 em 4 anos ocorrem as eleições, onde nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis para eleger, para escolher os representantes, né, no nosso município. E então, a questão é a administração pública. Então, eles terão 4 anos para administrar o município. A administração pública é um conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. Observem bem, então, a função deles, satisfazer a necessidade da sociedade, no sentido de que nós devemos ter saúde de qualidade, educação de qualidade. Quando a gente diz assim, é pública, né, oferecida pelo SUS, tá certo, gente? Nós temos esse direito, né? Que às vezes nós sabemos que ele é violado, né? Não existe. Então, é muito importante essa questão pública, tá certo? Então, a administração pública, ela emprega pessoas, como nós sabemos, funcionários, que são chamados de servidores públicos. Acredito que na nossa família, vocês têm um pai, tem um tio, tem um irmão, tem uma avó, tem um avô, alguém na família que é servidor público, quer dizer que ele trabalha para a prefeitura, trabalha na prefeitura, né? Então, é um servidor público. Então, para que eles atendam as pessoas da sociedade da melhor forma possível, certo? Não é só o setor privado que deve atender as pessoas bem, né? Todos nós, sejamos trabalhadores, servidores públicos ou privados, devemos atender bem as pessoas que precisam da nossa ajuda, por exemplo. Então, os servidores públicos ou funcionários públicos são as pessoas que prestam serviço e atendem a população pelo governo. No caso, quando é o servidor público estadual, é porque é do estado, certo? Quando é municipal, servidor público municipal, é porque é aqui do município, tá certo? Ele vai receber o seu salário
pago pela prefeitura. Quando é estadual, é pelo governador do estado, tá bom? O governador do nosso estado, que atualmente é o Wellington Dias. E o prefeito atual da nossa cidade, que é o Veinho da FETRAF, né? É ele que é responsável para efetuar o pagamento das pessoas que são servidoras ou funcionárias públicas municipais, tá certo? É ele que vai fazer esse pagamento. Então, serviço público, eu queria que vocês também destacassem aí, né, no seu livrinho. É o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantido pelo governo. Então, vejam bem o que é um serviço público. É um conjunto de atividades e serviços disponíveis a nós, população. Se a gente precisa da saúde, devemos procurar o hospital. Se a gente precisa de educação, devemos procurar a escola. Precisamos de limpeza na rua, né? Tudo isso aí é responsabilidade deles, né? Para a população executada, né? Serviços públicos que são mantidos pela prefeitura, pelo governo. Outro ponto importante é que você saber que os servidores públicos visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade. Então, devem tratar bem, receber bem, explicar, esclarecer, tá certo? As coisas para que possam realmente ocorrer corretamente. Agora nós vamos ver aqui os serviços públicos, né? O serviço prestado pelos funcionários públicos, eles devem obedecer a alguns princípios, tá bom? Então, a pessoa, quando ela é funcionária pública, na maioria das vezes a gente tem uma concepção assim, eu sou funcionária pública, eu vou vai no dia que quer, faz o que quer, trata as pessoas da forma que desejarem, porque eu sou mesmo concursada, ninguém vai me tirar, né? Infelizmente, nós temos ainda pessoas em sociedade que pensam dessa forma, mas não é o fato de você já estar próximo de se aposentar, por você ser uma servidora pública, que bom, né? Temos que ter a mesma responsabilidade de trabalhar em qualquer local. Então, esses princípios, né, que o servidor público deve ter são legalidade, deve ter impessoalidade, deve ter o quê? Moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Então, isso são os princípios que um servidor público deve ter. Então, a legalidade. O que é a legalidade? Vamos lá acompanhar com a tia. Gostaria também que você que está em casa, observando, destacasse lá no seu livrinho, tá bom? Na página 63. Legalidade significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. Então, tem que obedecer à lei, trabalhar corretamente. Isso aí é o que? Legalidade. Quando a gente diz que comprei um carro, ele está legal, quer dizer que está legal, quer dizer que ele está todo em dias, está legal. A gente pode andar aí para onde quiser e não vai lhe acontecer nada, assim, em termos da polícia ter que pegar, ter que prender, porque o carro está atrasado por conta disso. Não, a gente fala que a coisa está legal, porque a coisa está paga, está em dias, certo? Depois, impessoalidade. O que se refere à impessoalidade? Vamos lá, gente, sublinhando o seu livrinho. Se refere ao fato de que o funcionário público, ele deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Não deve existir diferenças no atendimento de pessoas. Então, impessoalidade quer dizer que eu devo atender o servidor público, ele deve atender o branco, o negro, o índio, o pobre, o rico, o velho, o novo, o idoso, da mesma forma, tá certo? Isso que é impessoalidade. Tratar bem com respeito todas as pessoas que lhes precisarão do seu serviço. É a questão moralidade, né? A moral. Quer dizer que o serviço que um funcionário público prestar deve ser ético, certo, gente? Não andar falando, digamos que seja na saúde, deu lá um problema no exame da Dona Maria, ele é um servidor público, ele deve ter ética. Por mais que alguém venha lhe perguntar, não, eu não sei, certo? Deve ter ética, moralidade, é isso, viu? Depois, publicidade. O que é a publicidade? É a obrigatoriedade, né, de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo, que o próprio povo elegeu, está fazendo, certo? Então, a publicidade, divulgar os atos administrativos do governo, né? Para que nós, enquanto cidadãos, sejamos, né, conscientes do que está acontecendo. Depois, eficiência. O que é a eficiência? O Estado deve empregar seus
serviços com a maior eficiência possível, certo? A eficiência, ela requer que o poder público se atualize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com o menor custo, certo? Então, isso é eficiência. Então, é o Estado que deve oferecer, né, essa eficiência, né, para que nós precisamos enquanto cidadãos, tá bom? Depois, muitas vezes, há problemas, porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos da administração pública. Tá vendo como é importante? Então, em muitos casos, acontece desvio de dinheiro público, mau atendimento às pessoas, entre outros. Infelizmente, gente, a gente sabe que nós que somos adultos temos essa consciência, a gente sempre sabe que tem, né, infelizmente, pessoas assim que atendem mal, né, as pessoas, nós sabemos que tem. E essa questão também é muito importante da fiscalização, né, nós enquanto cidadãos fiscalizar, né, os atos da administração pública. Não levar, nós enquanto cidadão não podemos estar levando as coisas para questão partidária, questão política, porque eu votei em fulano, fica, né, aquela coisa toda. Não, a gente tem que olhar com bons olhos, né, ser verdadeiro, certo, gente? Então, observem direitinho. Aí aqui nós temos alguns serviços públicos, né, que são indispensáveis, né, à população, certo? Nós temos a educação, a questão da limpeza pública é importante. Nós temos a questão da segurança, é importante, nós precisamos da segurança pública. O transporte público também precisamos, é de fundamental importância. A limpeza, a coleta do lixo é importantíssima, tá certo? Para que a gente não queime no fundo do quintal, para que haja realmente essa colheita do lixo, para que o lixo não fique derramado nas ruas, tá certo? Também é um direito também termos o quê? Energia elétrica, né? A luz e o atendimento hospitalar quando for necessário aí na última imagem, tá certo? Quando a gente precisar ter sim o direito de ser atendido lá em um hospital, em um posto de saúde, né? Pelo SAMU, como você tá vendo aí na última imagem. Certo, crianças? E a imagenzinha aí dos servidores públicos, as pessoas que devem atender bem, né? De acordo com a lei, todos os cidadãos que precisarem, né, da sua orientação, da sua ajuda. Então, meus amores, esse conteúdinho, ele é legal, ele é simples. Nós temos ele na página 62 e 63 no nosso livro de geografia, tá bom? Aí, em seguida, vocês façam a atividadezinha da página 64 e página 65.